Olá, bem-vindo ao canal Meditação Laica para o Autoconhecimento. E para você que está chegando agora, eu sei que tem um monte de assinante novo. Eu sou Cláudia Rato e este é um canal de estudo para o autoconhecimento. A nossa escola é o nosso corpo, nosso templo é o nosso coração. Então a gente entra dentro da gente e sente e vive e experimenta, e ao final da meditação a gente compartilha o que sentiu, o que viveu, o que experimentou nos comentários. Porque é quando a gente comenta, é quando a gente sintetiza a nossa experiência interna, é que isso se transforma em autoconhecimento. Se a gente não dá um nome, isso é bem lacaniano, se a gente não dá um nome, a gente não se apropria disso, né? Então fica que nem um sonho, como se você tivesse sonhado, e aí você quando acorda, geralmente é assim, a gente tem certeza que não vai esquecer do sonho, pois a gente viveu aquilo, mas dá 2 minutos, pronto, aquilo já se esvaeceu da mente, a gente não lembra. Então é muito importante, se você chegar até o final da meditação sem dormir, e que se dormir também não tem problema nenhum, deixa o seu comentário de como foi a sua experiência interior. E antes da meditação, eu sempre faço a preleção da lua que nós estamos vivendo. E hoje é um dia super especial, porque nós estamos na lua cheia do sol de Escorpião, que por si só já é um evento, né? A gente, como ser humano, a nossa grande lição, né, dessa humanidade é desenvolver a sua inteligência emocional. A inteligência mental a gente já desenvolveu, está aí a tecnologia que não nos deixa mentir, criamos inteligência artificial, já estamos navegando, fomos à Lua, estamos navegando pelo cosmos, estamos falando em tempo real com o mundo todo, evoluímos tecnologicamente no tudo que dependia da nossa mente racional, evoluímos e estamos, né, up to date com o mundo moderno. Mas a gente ainda se aborrece como criança, se irrita e briga, né? Não faz sentido uma humanidade tão evoluída tecnologicamente ainda ficar brigando, né, na iminência de uma guerra, porque você vende mais do que eu, você produz menos do que eu, você isso. Então, assim, o nosso desafio é a inteligência emocional. E o signo de Escorpião é aquele que vai fundo nas emoções e nos sentimentos que ficaram guardados, ou porque a gente não tinha como elaborar, geralmente experiências vividas na nossa infância, a gente não tinha como elaborar, ou por algumas situações que a gente viveu já na nossa vida jovem, adulto, e não podia expressar aquele sentimento porque não era socialmente aceitável ou adequado àquela situação, e aquele sentimento, aquela emoção, mais do que sentimento, aquela emoção foi suprimida, né? Então isso fica guardado no nosso inconsciente, mas não fica, mas continua existindo, né? E acaba levando a gente a ter comportamentos que a gente não se dá conta, mas que foram, na verdade, acionados por aquelas emoções. E mais do que comportamento, essas emoções inconscientes, elas influenciam 110% na nossa interpretação dos fatos e dos atos dos outros para nós. Às vezes as pessoas não têm a menor intenção de nos excluir, esquecer de nós, nos evitar. Isso é uma coisa que acontece demais por interpretação nossa. Às vezes a pessoa fala uma coisa, tem um gesto, esquece de comentar alguma coisa que você comentou, e a gente se sente, a gente traz pra gente, né? A gente se sente excluído, rejeitado, não considerado. E isso pode não ser o real. A pessoa pode ter feito isso de uma forma completamente despojada, talvez às vezes até tentando proteger você ou ter um cuidado com você
e a gente interpreta aquilo de acordo com aquela emoçãozinha que fica ali pulsando lá atrás, né? Eu fui rejeitado, eu fui desconsiderado, eu fui reprimido, eu fui suprimido. Então eu entendo às vezes o que as pessoas falam para mim como uma ordem autoritária porque eu fui reprimido lá atrás. Então aquela... Percebe? Isso antigamente era uma suposição, hoje a neurociência já comprova isso, né? O quanto que... Eu gosto de citar um neurocientista porque ele foi brilhante na conclusão dele, o Joe Dispenza. Procura ele nos vídeos aqui, ele tem vídeos aqui no YouTube. Olha só o que ele concluiu, que se o nosso cérebro é um grande processador de informação, que entra pelos nossos sentidos, pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, pelo que a gente vive de experiências, pelas nossas memórias antigas, não é? O nosso cérebro está o tempo todo processando e transformando isso em informação nossa. Só que a gente não se dá conta disso. É igual respirar. Você não pensa em respirar, você simplesmente a troca gasosa acontece. Seu cérebro simplesmente processa a informação que chega, ou memória passada sua, ou do que você está vivendo. E isso tudo se transforma bioquimicamente em hormônios, vai para o sangue e constitui sua pele, seus músculos, seus ossos. Ou seja, o nosso corpo é o nosso inconsciente, com tudo que ele compõe. Então, a gente age através de uma programação sobre a qual a gente não tem consciência, percebe? E, para tomar consciência dela, a gente medita. Medita, medita e medita. Desenvolve o olhar observador para todos os seus conteúdos internos. É por isso que quando chegar no final da meditação, se você não dormir, expressa, escreve, porque você não estará somente se apropriando do seu conteúdo interno para se conhecer melhor, como também ajudando a nós que estamos aqui também compartilhando essas experiências, para a gente perceber como que nós elaboramos e como que isso acaba sendo um vocabulário interno muito comum a todos nós. Às vezes a gente acha que teve uma experiência bizarra, né? E todos vivendo a mesma experiência, porque a minha condução é uma condução de experiência. Aí você vê que um sentiu de uma maneira, o outro sentiu de outra, o outro sentiu de outra. Aí você vê, nossa, como a nossa interpretação do mundo é subjetiva. Como que o mundo real é, sabe lá Deus o quê? Porque se cada um interpreta, né, de acordo com essa programação que temos e que não temos consciência dela, é muito interessante. É muito interessante esse compartilhar. A meditação terá sido a mesma para todo mundo, mas cada um viveu de uma maneira. Tá certo? Então, seja muito bem-vindo. Eu quero dizer, hoje eu estou sem chat, hoje eu não vou falar com vocês no chat, porque a gente é um grupo que se encontra, eu espero que vocês se cumprimentem nos comentários. A gente se encontra às 18 horas, é um grupo super bacana, eu sempre cumprimento, mas hoje eu estou sem chat por 2 motivos. O primeiro deles é que eu quero ver se a gente consegue se cumprimentar e comentar os comentários que a gente faz ali no chat antes de começar a meditação, pelos próprios comentários do YouTube. Eu não sei se isso é possível, tá? E segundo lugar, que hoje é um dia lua cheia de Escorpião, que é esse raspar o fundo do tacho emocional, e é dia 31 de outubro, o dia das bruxas, e é o dia que tem um show de rock and roll, que a meditante aqui vai cantar o seu rock and roll, que é onde eu também consigo produzir, consigo alquimizar um monte de emoções minhas que são transformadas ali em pura luz no meu tesão de cantar os meus rockzinhos com uma banda maravilhosa. Então hoje eu às 8 da noite vou estar lá no canal da Ana Tosato cantando 3 musiquinhas do rock and roll
e aí eu não poderia conduzir às 18 horas conforme combinado. Então eu estou conduzindo aqui a meditação, ela vai para o ar às 18, e aí a gente vai ver se consegue se inscrever no próprio comentário do YouTube para se cumprimentar. Eu não sei se isso é possível. Se isso for possível, vocês me avisem, porque eu acho que eu vou adotar isso para dar uma acostumada a nós, a nossa turma, a trocar essas ideias nos comentários, que é muito legal. Se por um acaso não for possível, da próxima meditação a gente volta com o chat ao vivo e se encontra e se conversa, que isso é muito bom, tá bem? Então, vamos começar a nos preparar para a nossa meditação da lua cheia do Sol em Escorpião, que está trazendo muitas emoções. Nem sempre as emoções são assim maravilhosas, não. Principalmente as pessoas mais sensíveis. As pessoas que às vezes se sentem extremamente deprimidas e não sabem por quê. Vamos começar também a aceitar a ideia de que muitas coisas que a gente sente, a gente capta, sabe? Pessoas mais sensíveis são pessoas mais sensíveis, mais sensibilizadas pela energia que está no ar. Então, às vezes, a gente sente uma tristeza que não é só nossa, uma raiva que não é só nossa, uma irritação que não é só nossa. Às vezes a gente está captando, né? E aí é legal, é fundamental meditar para desenvolver esse olhar observador e começar a perceber o que é seu e o que não é só seu. E aprender a transmutar isso, né? E começar a perceber que você é capaz de produzir emoções boas, leves, e essas emoções elas vão ser produzidas com a mesma matéria-prima inconsciente que nós temos originalmente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar a transmutar a energia. Aquela que era de tristeza, aquela que era de raiva, aquela que era... A gente vai começar a transformar em paz, em amor, em leveza, em compreensão, em compaixão, né? Então a gente vai produzindo isso, tá certo? Então, nem sempre a gente consegue terminar a meditação nesse estado de paz, mas se você terminar a meditação e perceber que sentiu algumas emoções, ótimo, porque você tomou consciência delas, e ao tomar consciência delas, elas já deixam de ser algo que vai acionar você. Já passa a ser seu objeto. E você já vai poder dominar muito melhor isso. Tá certo? Então é isso, chega de falação, que eu sei que o povo que medita comigo não gosta que eu fique com preleções muito longas. Mas hoje é um dia realmente muito especial, eu tinha que explicar a ausência do chat. E vamos então fazer uma meditação nessa lua cheia de Escorpião, tomando consciência das nossas emoções, dos nossos sentimentos e deixando fluir, né? Não vamos nos deixar levar pela falsa ideia de que temos que estar o tempo todo num êxtase eufórico de alegria e prazer, né? Somos humanos e então somos emocionais. Graças a Deus. Tá certo? Então vamos lá. Vamos começar a acomodar o nosso corpo. Hoje é uma lua cheia. Hoje eu vou pedir para vocês, para a gente ficar de coluna reta, tá? É muita energia entrando no planeta. É muito importante a gente ser esse canal de conexão, né, com o Sol, com a Terra. Então vamos procurar ficar sentados, coluna ereta. Você pode ficar encostado na cadeira, botar uma almofada atrás, não precisa ficar sustentando com a sua própria musculatura, que seria o ideal, não. Mas pode ficar encostado e põe uma almofadinha, mas fica sentado hoje, tá bem? E vamos então nos preparar
para a nossa meditação de hoje. Vou aumentar uma música de fundo. Vou colocar a música numa altura boa. Isso. Vamos então, sentados, já começando a tomar consciência da nossa respiração e tomando consciência de todo o nosso corpo. Vamos trazer toda a nossa atenção para o aqui e agora. Vamos observar a maneira como estamos sentados. Apenas observar, sem julgar. Vamos observar e aceitar a escolha que fizemos de estar aqui agora para meditar, para parar com o mundo lá fora, para se dar atenção e cuidar de si mesmo no seu recôndito mais sublime, puro, sagrado e vital, que é o nosso mundo interno, o centro do nosso coração. Respira profundamente. Já vai sentindo toda a sua atenção se recolher a você. E comece então a apreciar os seus pés. Leve toda a atenção para os seus pés, para a planta dos pés, os dedinhos dos pés, o peito dos pés, os calcanhares. Sinta seus pés. Veja se eles têm algo a dizer sobre os seus caminhos, suas escolhas de caminho. Solta a sua intuição, deixa o seu pensamento captar qualquer emoção e sensação. E após então apreciar os seus pés, dê uma ordem de relaxamento. Eles que te levam para absolutamente qualquer lugar que você deseje ir, vão agora relaxar. Solte também os tornozelos. Vá revendo suas pernas, a batata das pernas, as canelas. Solte as articulações dos joelhos. Relaxe as coxas. Solte as articulações do quadril. Dê uma ordem de soltura e relaxamento às articulações do quadril, dos joelhos, dos tornozelos e de todos os dedos dos pés. Permita que o fluxo sanguíneo nervoso
e energético flua por suas articulações, ossos, veias, nervos, sem obstáculos. Na sequência, vai relaxando todo o tronco que guarda o quartel-general de todos os sistemas digestório, respiratório. Todos os sistemas têm seus órgãos principais guardados e bem acomodados no nosso tronco. Vamos enviar uma energia amorosa para todos os nossos órgãos internos que estão agora funcionando numa sincronia e sintonia perfeita para manter a nossa energia equilibrada, manter a temperatura do nosso corpo a 36 graus, manter a nossa saúde. Respira, enche os pulmões, sente todos os seus órgãos internos e dê uma ordem de relaxamento e soltura. Libere-os todos para que eles façam devidamente o seu trabalho. Que a inteligência corporal tão divinamente executa. E vamos soltar as articulações dos ombros, dos cotovelos, dos punhos e de todos os dedos das mãos, deixando fluir, deixando passar livremente todo o fluxo sanguíneo, nervoso e energético. Vamos relaxar a parte alta das costas, a nuca, o pescoço. Relaxa as costas. Tira o mundo das suas costas. Tudo o que você tem a fazer agora é estar vivo no seu aqui e agora. A terra gira, o dia vem, o dia vai, e todas as trocas energéticas, nervosas, acontecem sempre, 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 para manter a vida em sua exuberância. Por isso, relaxe. Consciente de estar simplesmente aqui e agora, vivo, respirando. Relaxa a cabeça, couro cabeludo, a face, testa, olhos, nariz, bochechas, boca, orelhas. Relaxa a língua dentro da boca,
respira. Traga toda a sua atenção para a sua respiração. Observe o movimento que o seu corpo faz ao respirar. O movimento que o seu corpo faz ao respirar. Ele é tão automático quanto é o movimento da Terra girando sobre seu próprio eixo. O movimento da sua respiração, ele é tão automático quanto o movimento da Terra em torno do Sol. O movimento da sua respiração é tão natural quanto o movimento da rotação da Lua em torno da Terra. Então vamos agora conscientemente nos conectar com a natureza da nossa respiração, com a natureza do movimento de rotação e translação da Terra, com a natureza do movimento de rotação da Lua em torno da Terra. Visualize todos esses movimentos da Terra, da Lua, em torno do Sol. E acrescente agora mais um movimento. Movimento de todo o nosso sistema solar em torno do Sol da nossa galáxia. E respire como se o motor para que esses movimentos acontecessem dependessem da sua respiração. Sustenta toda a sua atenção na sua respiração. E se algum pensamento surgir na sua mente para te distrair, não tem problema. Simplesmente, sem se julgar, sem se culpar, sem desanimar, traga de volta a sua atenção para a sua respiração tantas vezes quantas forem necessárias, pois é assim que nós vamos fortalecer o foco da nossa atenção.
Tome uma inspiração lenta, suave, profunda. Sente o seu abdômen se expandir quando você inspira profundamente. Prende um pouquinho, se energiza bastante e expira. Agora nós vamos colorir o ar da nossa inspiração com a frequência violeta, aquela cor violeta. Para você ela pode estar mais lilás, pode estar mais violeta, pode estar mais roxa, não importa. Inspira a frequência violeta, leva lá profundamente os seus pulmões e agora quando você prender um pouquinho, você vai visualizar essa cor violeta se expandindo e saindo por todos os seus poros e preenchendo toda a sua aura na cor violeta, na frequência violeta. Solta o ar, inspira violeta, prende, expande a frequência violeta para todo o seu corpo físico, mental, emocional e espiritual ou criativo. Expande, expira, inspira, expande, prendendo o ar um pouquinho e expira. Inspira a frequência violeta, inspira profundamente, prende o ar, expande a frequência violeta para todos os seus corpos físico, mental, emocional e criativo e solta. E solta, e solta. Agora com uma inspiração profunda, você vai se visualizar pequenininho entrando dentro do seu coração. Respira e procure perceber como você se sente aí no centro do seu coração. Se conecta com o centro da terra, solta o ar, inspira e se conecta com o centro do Sol do nosso sistema solar. Inspira e se conecta com centro do grande Sol central da nossa galáxia. Inspira e se conecta com a nossa querida Lua que está cheia da energia do Sol em Escorpião. Inspira e expira no centro de tudo. Respira. Respira fundo no teu centro. E deixa sentir. Observa, observa. Tudo
que porventura você sentir, você pensar, você lembrar, apenas observa, sem se envolver e nem querer se livrar. Sustenta firmemente a sua atenção na sua respiração. E traga a sua consciência que a vida não para. Tudo que aconteceu, tudo que acontecerá, tudo é ao mesmo tempo aqui e agora. Respira, respira, respira. Então agora nós vamos tomar uma inspiração profunda. E para tudo o que foi, o que é e o que será, que está aqui e agora, nós vamos inspirar e vamos emanar fortemente a luz violeta, a cor, a frequência violeta. Expande do centro do seu coração para todos os seus corpos físico, mental, emocional e criativo. E expira. Inspira. Vá ao centro da Terra e expanda a luz violeta, a frequência violeta para todo o planeta Terra, nos seus ossos, que são suas pedras, suas montanhas, seus rios, seus lagos, que são suas emoções, seu ar, seus ventos, que são como nossa mente, e a sua luz, a sua energia, que é como a nossa criatividade. Inspira. Enche você de frequência de luz violeta, assim como a Terra. E sustenta essa visualização da frequência violeta em todos os seus corpos e em toda a Terra, de dentro para fora, até que ela vire um pequeno sol violeta. A energia violeta, a frequência é altíssima. Você pode visualizar a Terra como se a energia violeta estivesse assim, fritando, assim, soltando faíscas, assim, que nem quando a gente joga uma gota d'água no óleo quente, que fica... E vamos inspirar. E vamos emanar a frequência violeta para a Lua, para a nossa Lua. Inspira. No centro do Sol do nosso sistema solar e expirar a frequência violeta. Vamos visualizar o nosso Sol violeta. Inspira e vá ao centro do grande Sol central da nossa galáxia e expira violeta. Visualiza, imagina como uma criança no reino
Imagina toda a nossa galáxia colorida, com a frequência violeta nos seus mais diferentes tons e matizes. Salve a frequência violeta que se faz tão presente nessa lua cheia do Sol em Escorpião. Gratidão, gratidão. Saudações. E sustenta a sua atenção no ar que entra e no ar que sai de dentro de você. E vem trazendo a sua consciência lá do grande Sol central da nossa galáxia. Inspira, vem para o centro do Sol, do nosso sistema solar. E expira, vendo todos os planetas girando em torno do nosso Sol. Inspira e agora vem para o centro da Terra. Reza a lenda que o centro da Terra é feito de um coração de cristal branco, cristalino. Inspira no centro da Terra. Expira sim, ainda na frequência violeta. E agora inspira e vem para dentro do centro do seu coração. Nossa, coração todo violeta hoje emanando para todo o seu corpo físico, nosso inconsciente, nosso corpo, nossas células, nossas glândulas, nossos ossos, nossas veias, nossos nervos, nosso cérebro, nossa massa cinzenta, nossos neurônios, tudo vibrando na frequência violeta. E sustenta a sua atenção na sua respiração, no ar que entra e no ar que sai, enquanto você sustenta a visualização da luz, da cor, da frequência violeta. Agora nós vamos inspirar, recolhendo a cor violeta, mas entrando no lugar dela, de fora para dentro, uma luz dourada, que vai preenchendo todos os nossos espaços, até que a gente inspira essa luz dourada e expira, dourando toda a nossa aura. Nos tornamos como um sol de luz brilhante, dourada, tudo dourado, como quando o sol ainda está começando a se pôr, que fica tudo dourado. Assim estamos nós agora, inspirando e expirando essa frequência dourada. E se você desejar, entoa bem baixinho, lá do centro do seu coração, grande, gostoso e longo. Vamos
Tudo, absolutamente tudo está como deve estar, na mais perfeita ordem que a inteligência divina produz. Sustenta a sua atenção firmemente no ar que entra e no ar que sai por alguns instantes, trazendo sempre a sua atenção de volta à sua respiração, caso você se distraia. Vamos. Tome agora uma inspiração lenta, suave e profunda. E ao expirar, tome novamente a consciência do seu corpo. Perceba novamente os seus pés. Mexa os dedinhos dos pés e vamos ancorando, vamos nos apropriando desse nosso corpo, esse nosso veículo para a nossa existência nesta dimensão. Aqui estamos iluminando, trazendo luz, amor e perdão. Perceba seus pés, a planta dos pés, o peito dos pés, os calcanhares. Sinta novamente seus tornozelos,
suas pernas, a batata das pernas, as canelas. Perceba novamente os seus joelhos, as coxas, esse grande osso que tem aí nas coxas, o fêmur. Que espetáculo que é o nosso corpo, que engenharia perfeita. Perceba novamente a sua articulação coxo-femoral, os quadris, o tronco. Sinta novamente toda a musculatura das costas, do abdômen, do peito. Sinta seu peito aberto, respirando ampla e profundamente, com a força de todos os sóis que nós visitamos hoje. A força da vida que faz você respirar. Sinta toda a musculatura das suas costas relaxadas, seus ombros, braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos. Sinta, perceba novamente o seu pescoço, a sua cabeça, seu couro cabeludo, sua face, testa, olhos, nariz, bochechas, boca, orelhas, a língua dentro da boca, maxilar, as mãos, mexa suas mãos, una suas mãos na frente do seu peito e agradeça. Agradeça por ter vivido essa meditação, por ter te trazido aqui, por ter decidido meditar, por ter feito esse exercício de autoconhecimento, de expansão da consciência, de ser canal de luz. Agradeça. Agradeça. E agradeça por nada e por tudo ao mesmo tempo. Só agradeça. E quando você estiver pronto, quando você estiver pronta, pode abrir os olhos e, como aquele momento de quando a gente acorda com calma, percebe, nomeia, traz, dá um nome, tenta sentir a sua experiência. E seja qual for o nome, às vezes pode ser um nome estranho, um som, sei lá. Mas descreve, ou enfim, dê um nome, ou expresse uma emoção, uma cena. Escreve. Escreve aí nos comentários. Vai ser bom para você e para todo mundo. Que essa é a grande alegria de viver, né? É quando a gente faz algo que é bom pra gente e para todo mundo ao mesmo tempo. Essa é a origem daquele sentimento que a gente tanto deseja, né? De se sentir pertencente. É bom para você e é bom para todo mundo ao mesmo tempo. Pronto, tá feito. Assim é. Então, muito obrigada por vocês terem estado aqui. Obrigada pela vossa compreensão com a minha
gravação antecipada. E eu vou esperar entusiasmadamente ver como foi essa experiência para vocês hoje, escrita aqui nos comentários. E hoje eu queria também dizer para vocês que eu vou compartilhar com vocês algumas indicações de práticas e que eu acho super legais, que eu estou começando a fazer, que é para movimentar o nosso corpo, criar espaços para que cada vez mais a gente consiga ancorar mais luz. Eu ia dizer conseguir, e a luz já estava na minha palavra, então se eu consuga. Tá? Tem um site de uma menina que dá umas aulas de yoga rapidinhas. Ela foi assim que ela conseguiu me iniciar nessa tarefa difícil que é começar a fazer um exercício em casa, né, pelo YouTube, e ter vontade de fazer. Vou colocar o link dela aqui, a Pri Leite. Ela faz umas aulinhas de yoga rapidinhas, 10 minutos, e são super gostosas, e ela é uma delícia. E vou colocar uma outra também, que é de yoga mais avançada, com a Érica Massoto. Tá? E não posso deixar de dizer para vocês também hoje uma coisa muito importante que vai acontecer no dia 5 de novembro. E deixa eu trazer aqui para vocês essa cena, olha só. Está acontecendo o 3º Parlamento Mundial em Espiritualidade, e eu acho que está mais do que na hora de a gente inaugurar uma nova perspectiva de vida no planeta, de um outro ponto de vista que não seja o ponto de vista econômico. O 3º Parlamento Mundial de Espiritualidade está sendo um movimento maravilhoso que partiu da ideia de uma pessoa e que todos os palestrantes são palestrantes voluntários. Esse parlamento já passou pela Austrália, já passou pela Europa, vai chegar aqui na América do Sul agora, entre o dia 5 e 9 de novembro, com palestrantes de toda a América do Sul, também todos voluntários, trazendo o seu ponto de vista, a partir da sua espiritualidade, o seu ponto de vista da vida em várias dimensões. Espiritualidade e espiritualidade pura, espiritualidade e religiões, espiritualidade e ciência e tecnologia, espiritualidade e saúde, espiritualidade e educação, que é o tema para o qual eu estou palestrando também. Mas eu já ouvi a apresentação dos colegas e coisas incríveis vão ser apresentadas. Você sabe o que é permacultura? Pois é, eu há anos atrás também não sabia. É maravilhoso. Uma bióloga que vai falar sobre o homem poente, falando de como seria interessante se nós também tivéssemos a perspectiva, não como única, mas tivéssemos a perspectiva de que somos seres espirituais vivendo uma experiência biológica no planeta. Isso, entre outros assuntos, eu não vou me alongar aqui, eu só vou dizer para vocês. Também vou colocar aqui embaixo o link para você se registrar nesse evento, e do dia 5 ao dia 9, das 9 às 14 horas, vão ser várias mesas com palestrantes, cada mesa vão ter 3 palestrantes e depois vai haver um debate interativo e você vai poder conversar com os palestrantes. Então escolha a sua mesa, escolha o seu assunto e participe. E foi uma discussão também como que ia ser o financiamento desse movimento e por doação. Resolvemos acreditar e apostar na contribuição consciente, para que o valor não fosse algo que impedisse ninguém de participar, mas isso, como tudo, também precisa ser financiado, mas está aberta a contribuição consciente, então se inscreva e participe, tá bem? É a nossa chance
de poder olhar, o mundo parou, de poder olhar para a vida e interpretar. Lembra? Não interpretar com tantos valores e paradigmas do passado. Inaugurar uma nova perspectiva, quem sabe interpretar tudo que acontece à nossa volta de uma forma diferente. Tá bem? É imperdível. E todos os palestrantes do continente australiano, da Europa, da América do Sul, da América do Norte, da África e da Ásia, porque ainda vai rodar África, Ásia e América do Norte, para que ao final, no dia 21 de dezembro, todos vamos nos reunir em meditação para que a gente desperte para uma consciência planetária, para a consciência da unidade, que somos uma só humanidade vivendo neste planeta amado que nos sustenta e do qual depende a nossa vida, tá bem? Então não perca, tá? Isso é uma das coisas que este ano tão especial também está trazendo pra gente como uma grande oportunidade, tá bom? Gratidão, obrigada. E por fim, quem quiser me ver cantando hoje, eu vou estar lá, hein, no canal da Ana Tosato aqui no YouTube com o meu rock and roll. Beijo, porque a gente medita e continua vivendo alegremente. Até, hein? A próxima meditação, vamos lá, será no domingo que vem, viu? Eu já vi, deixa eu sair aqui da frente, tá aqui. Nossa próxima, essa aqui, ó, dia 31 de outubro, sábado hoje, a próxima vai ser no domingo, quando a lua vai minguar, né? E quando a lua mingua, a gente pode repetir essa meditação que a gente fez hoje durante toda essa semana, tá? Chama violeta, frequência violeta, limpeza, limpeza, limpeza. Vamos aproveitar que a gente está tocando lá no fundo do tacho. Se você se sentir essa semana um tanto aborrecida, um tanto... não tem problema, deixa sair e medita essa meditação linda, maravilhosa que a gente recebeu hoje da frequência violeta, tá bom? Agora eu vou mesmo. Beijo, tchau, até a próxima.